Olá, boa tarde. Cá estamos nós para o nosso direto de hoje. Eu vou deixar-vos começar a chegar devagarinho. Alô, boa tarde. Becas, Ana, Anocas. Então, hoje, como sabem, ou pelo menos a maior parte das pessoas já deve estar informada acerca do conteúdo deste live. Nós vamos ter aqui o Francisco. Ele vai partilhar connosco uma experiência muito particular e eu não vou demorar muito mais tempo, vou buscá-lo aqui. Onde é que ele está? Olá, Sofia, Catarina, Susana, Suzete. Oh, meu amor, olha, não, tens razão, vamos pôr assim. Vamos, espera, deixa-me cá pôr aqui numa posição. Estás aí com os fones à maneira. É para estar bem melhor. Meu amor. Olá, meu amor. Olha, vamos deixar as pessoas chegarem devagarinho. Eu normalmente, eu falo sempre um bocadinho como é que eu conheço a pessoa e tal, e então é assim, o Francisco é assim um amigo daqueles da velha guarda. Já nos conhecemos mesmo há muitos anos, já passámos muitos momentos bons, festivos juntos, não é verdade? E pronto. Há 25 anos, já desde o berçário. 25 anos, não me Ainda tínhamos meses, pai, 23, uma coisa assim. Bom, não vamos começar a fazer contas. E então, o que é que sucedeu? O Francisco, para mim, foi assim, representou assim o meu reality check relativamente aqui à questão da Covid. Um dia em que um grande amigo nosso, comum, me liga e me diz que ele estava internado no Corriqueiro Baral com Covid. E foi naquele momento, aliás, eu já te disse, nós falámos ao telefone, não é? Passei. Eu fiquei à espera que tu pudesses estar comunicável e que estavas de volta à casa. Mas foi naquele momento que eu me dei um reality check, porque de resto eram estatísticas, sabes? A pessoa vai acompanhando as notícias, a evolução das coisas. Mas no dia que o Vlá me liga e me diz que tu estavas internado no Corri Cabral, deu um flash, tipo, poça. Bom, e então, naquele momento, eu, portanto, não sei, dão-me aquelas coisas, o primeiro flash que me vem é, tipo, ele deve ter tido aquela experiência. Vem-me cá dentro, eu tenho que falar com ele, e pronto. E assim que falei contigo, tu confirmaste-me, e aquilo que mais ou menos eu tenho, em mente, vai muito ao encontro de coisas que eu li, não é? Pronto. E hoje, pela primeira vez, e aproveito para dizer aqui às pessoas, eu disse a ele para não me contar absolutamente nada, vou vir aqui. Agarra-te. Juro-te, eu estou nervosa, juro-te, eu hoje estou aqui e estou um bocadinho nervosa. Bom. Eu também. Eu já queria ter validado aqui umas coisas contigo, assim fico sem rede, não é? Mas ainda bem. Eu já queria ter validado umas coisas contigo, não é? Mas assim fico sem rede. Mas o que disse, não, aguento um bocadinho. Exatamente. Quer dizer, trocámos assim umas ideias por alto. Sim, foi muito alto nível. Inclusivamente, até falámos de um livro que eu em tempos tinha lido, um cirurgião canadiano que teve uma experiência dessas. Aliás, ele até foi considerado, portanto, brain dead. O cérebro, sim. Portanto, nem sequer estava em funcionamento, daí ser um caso, uma prova tão real que estas experiências são reais e não construídas pelo cérebro, não é? Como muitos cientistas e neurologistas defendem, que este tipo de experiência está muito associado a uma parte nossa do cérebro que é responsável pela criação das fantasias e do mundo onírico. Pronto. Ora, no caso deste cirurgião isso era impossível porque ele teve cerebralmente morto, o cérebro não funcionava, portanto ele não tinha maneira de produzir essas experiências através de um processo de ilusão do cérebro, não é? E pronto. E estas são as referências que eu tenho. Eu li esse livro, eu adoro estas temáticas. E hoje estou aqui contigo
para ouvir de uma pessoa que eu conheço há 1000 anos. E assim, por aquilo que eu li, há experiências muito diferentes. Pronto. No teu caso, ocorreu agora por conta do Covid-19, mas há muitas pessoas que têm esta experiência, não é? Pronto. Eu gostava que tu, sei lá, não sei bem como é que é de fazer a pergunta, mas há sempre aquela ideia de que a pessoa, portanto, há o desligamento da parte do corpo, não é? Naturalmente. Há experiências em que as pessoas andam pelo hospital, veem coisas, pronto, entram no túnel de luz, veem entidades. Vamos lá. Olha, fartei-me de andar pelo hospital. Da maneira que te sentiste confortável, faz de conta que estamos os dois à conversa. Vá. Epá, como é que foi? Como é que é essa sensação? Isto não deve ser nada fácil de explicar. Não, é fácil por uma razão, porque quando falámos, a primeira coisa que tu me fizeste prometer foi que ia escrever. Eu disse, Francisco, escreve tudo. E eu não me apetecia nada, até porque disse que já ando para escrever muitas outras coisas há muito mais tempo e que nem os bullets estou a escrever e depois esquece. Eu não esquece, escreve, senão depois vai esquecer e não sei o quê. E houve um dia que eu estava um bocado zangado com a vida e comecei a escrever e quando comecei foi tipo um download e tive horas a escrever e já me aconteceu mais 3 ou 4 vezes. Hoje foi uma delas, porque estava a ler e a sublinhar os tópicos principais e de repente dei por mim faltavam ali bocados imprescindíveis. Então acabei por escrever mais. E à medida que tenho escrito, à medida que tenho escrito e falado até com outras pessoas, houve uma conversa interessantíssima que eu tive ontem com uma amiga, estávamos a falar por causa do Covid e ela acabou por falar da experiência da queda do cavalo da mãe aos 14 anos e de coisas que ela tinha vivido e eu lembrei-me de uma das coisas que depois vou falar aqui, que não estava ainda escrita e os meus filhos estavam ao pé de mim e assim, pai, eles ouviram a conversa em alta voz, perfeitamente normal, ficam sempre surpreendidos, não é? E depois viram-me escrever. Era hora de fazer o almoço, ainda demorei mais um bocadinho, mais 15 minutos, e depois é que fui tratar disso. Mas o ter escrito ajuda muito a estruturar e a colocar em termos temporais, o que é que aconteceu, como aconteceu, até porque nem sempre foi em tempo linear, há coisas que foram em tempo paralelo e foi uma coisa totalmente nova para mim na vida. Exato. E eu não consegui encontrar, isto foi antes ou depois, e à medida que fui pensando e depois esqueço porque não encontro a resposta e mais tarde acabo por ver as coisas a encaixar naturalmente em paralelo. Agora até fiquei arrepiado de dizer isto, mas é mesmo. E o escrever ajudou-me a sequenciar estas coisas. Sabes que esse autor canadiano, uma das coisas que ele diz no livro é justamente isso. Que, para já, é assim, segundo o testemunho dele, foram meses nisto, ok? Porque a experiência foi de tal ordem profunda e multidimensional que ele gradualmente, à medida que ele foi escrevendo e se recordando de várias, ele ia dizendo, à medida que eu ia escrevendo algumas coisas, vinham outras peças do puzzle e ele diz que foi meses nisto, meses, até conseguir organizar as coisas em termos de ordem e de cronologia e... Ai, tenho aqui um cadelo. Estás para aí a responder a coisas. Não é porque há amigos que estão a tentar entrar e que não conseguem e o Instagram dá erro, estou só a dizer para eles insistirem, porque eu também dei o erro ao princípio para entrar e, portanto, às vezes pode ser difícil muita gente ao mesmo tempo para tentar entrar, não faço ideia. Francisco, pá, desculpa eu estar com um apontamento deste, mas nós estamos a bater a tabela, estamos com 100 visualizações. Certinhas. Certinho, olha, 101, 102. Já vi 102 há pouco. Fenómeno. Tu és o fenómeno da Cosmic Spring, amor. Nada, vocês é que são, têm feito um trabalho incrível, eu tenho visto sempre que posso e pronto, eu estou só a contribuir com o meu testemunho. Olha uma coisa, uma das coisas que tu falaste comigo, eu talvez mencionas poucas coisas que tu falaste comigo e tu depois vais partilhando aquilo que sentias que faz sentido e pela ordem que te fizer sentido. Mas uma das coisas que me deixou um bocado a pensar, na verdade, foi a certa altura tu me teres dito qualquer coisa como houve ali uma hipótese de tu ficares já noutra dimensão ou de regressar.
Como é que isso acontece? Uf. Pronto, isso já é bem para a frente Não, dos 6 então ou olha, 7 começa dias. por onde tu quiseres. Não, até posso começar por aí. Isto não está nada. É freestyle, não é? Não está nada planeado. Eu sei que foram 6 ou 7 dias, não sei exatamente precisar. Mas. Olha, como é que foi o princípio? Como é que foi o princípio? Quer dizer, eles induziram-te num coma e tu, a certa altura, apagou-se. Pronto. E depois? Qual é assim, a primeira sensação que tu tens? Eu não senti que tivesse a apagar nem a acordar. Okay. Eu lembro-me que ao segundo dia estar no hospital e da respiração ter reduzido, a saturação de oxigênio no sangue ter reduzido de 90, que já era baixo, para 82, de entrarem 3 senhores assim vestidos quase à Ku Klux Klan, com aquelas vestes brancas e com uma cruz encarnada, não é? Como tinha antigamente, mas nestas fardas novas, e eu quando os vi entrar assim com um tijolo enorme na mão, tipo aqueles que havia nos anos 80, também ele assim com uma cor bem visível, e eu pronto, o que é que estou aqui a fazer estas figuras? E eu disseram, não sei se lhe disseram, mas vamos buscá-lo para os cuidados intensivos, porque a sua situação respiratória degradou-se, e acharam por bem. Eu disse, pois, nem mais ninguém me disse nada. E eles disseram, pois, mas vai ter que ir connosco. Eu disse, então dê-me um sedativo que eu não quero ver nada. E não me lembro mais nada. Lembro-me de enviar uma mensagem a dizer o que ia acontecer à família, a pedir, a dizer quais eram os pertences que tinha lá no quarto, relógio e a carteira e não sei o que, a quem devia ser dado. E depois não me lembro mais nada, mas para mim continuei acordado. Só que não continuei acordado naquele mesmo tempo, não é? Nem naquela realidade, naquela... Ok, então e depois como é que foi? Que realidade é que estava à tua volta? O que é que aconteceu? Eu não sei se foi logo no momento exato, não é? Porque passou certamente algum tempo, eu fui transportado do meu quarto para a unidade de cuidados intensivos, sei que... nunca houve essa paragem, não sentia adormecer, eu já tive cirurgias ao joelho, à cervical e com anestesia geral, e senti sempre quando me estavam a dar e quando estava a entrar em modo de anestesia. Aqui não me lembro absolutamente nada, mas lembro de continuar em contínuo com coisas a acontecer. Então, mas diz uma coisa, tu quando dizes noutra realidade, por exemplo, tu tinhas percepção de estares fora do teu corpo e a ver-te, por exemplo, deitado? Isso aconteceu, talvez 2 ou 3 dias depois. Não foi logo, eu comecei por ver-me no próprio hospital, deitado na cama, mais ouvir sons de pessoas a chorar, e pareciam pessoas que estavam a perder entes queridos e que choravam muito. Ouvia muitas vozes que me pareciam africanas, com cânticos, com coisas tribais que senti que estavam muito próximas de mim e que estavam muito tristes e muito chateadas com tudo o que estava à volta deles, e que eu fazia parte dessa própria chatice. Parecia que era culpado por eles estarem ali. Okay. Foi uma sensação estranhíssima. Sim. Ao princípio. Depois senti-me ser mais posto de lado e menos alvo das atenções, e isso tranquilizou-me um pouco. Ouvia esses cânticos, ouvia e sentia que estavam a mexer nessas pessoas, e muito de vez em quando vinham e mexiam em mim também. Mexiam um pouco? Energeticamente? Não, fisicamente, mas não me estavam a tocar. Eu estava a ver uma imagem, não estava a sentir que me estavam a tocar a mim. Era como se eu estivesse no meu próprio filme. Ok, tipo holograma. E via e sentia que essas pessoas tinham mais poder de decisão do que os médicos e os enfermeiros, porque eu via os médicos e enfermeiros, via os vultos
com as mesmas batas que me tinham feito entrar e que me chocaram muito, porque era uma realidade nova médica, então havia muito estas batas verdes novas e as luvas roxas e as viseiras, não sei o quê, todos com fitas diferentes de plástico às cores, uns tinham amarelos, outro rosa, não sei o quê, então eu via essas coisas todas e via que as pessoas que cantavam, que tinham esses cânticos, pareciam ter mais influência sobre o que estava a acontecer ali do que os próprios médicos. Os médicos estavam um bocado a seguir as instruções. E sempre uma presença muito tribal, muito África, mesmo forte. Sim. Mesmo forte. E essa foi a primeira sensação que eu tive de estar ali. Sim. Tu quando dizes é possível eu estar a perceber isto bem, portanto, tu tinhas as equipas médicas, mas depois tinhas uma outra equipa que não era da terceira dimensão, que estava a sustentar o trabalho dos médicos, com os cânticos e é isto. Sim. Ok. E depois? Eu sei que tu me falaste, por exemplo, de intervenções, de veres, por exemplo, tu a seres operado por essas equipas também. Aí já foi mais visual do que sensorial e auditivo. Okay. Aí vi mesmo. Okay. E tive uma visão mesmo muito nítida de mim na cama, mas já não estava no mesmo plano. Estava num plano diferente, mais alto, onde me via deitado na cama e via 4 figuras à minha volta. 2 de cada lado, 5 com uma à cabeceira, okay. À minha volta, e conseguia desenhar o contorno delas, ao ver o contorno, não conseguia ver se eram pessoas, o que era, via que irradiava muita luz, um amarelo esbranquiçado muito, muito forte, mas que não era aquela luz que irradiava, que se perdia aos contornos, era nas próprias formas. Tipo uma silhueta luminosa. Era uma silhueta que muita luz, eu podia dizer que eram só de luz, não tinham qualquer outra. Sim. E eles e aí vi de fora, parecia que eu estava no mezanine, cá em cima, parecia que era um pé direito mais alto, não estava fora do quarto, estava no próprio quarto, só que estava a uma altura mais alta que o teto. E então era quase que um mezanine onde eu via lá embaixo a cama comigo e com essas silhuetas à volta da cama. Ok. E eles trabalhavam sozinhos ou aproveitavam quando estavam outros médicos em intervenção para trabalhar com eles? Nessa altura não haviam médicos. Houve alturas onde eu vi médicos e enfermeiros de forma perfeitamente clara. Nessa altura não estavam quaisquer médicos. Houve uma altura que eu me senti muito sozinho e durante algumas horas o quarto estava vazio e eu passava de vez em quando uma pessoa ou outra, tentava chamar a atenção e pedia para me tirar dali porque me sentia amarrado, sentia-me desconfortável e estava de facto amarrado com mãos e pés e depois foi-me dito que isso é uma situação normal para doentes na minha condição, okay. Quando se está no ventilador. E tentava chamar a atenção para me tirarem ali, não tinha qualquer resposta, mas senti que estava muito sozinho, via o quarto a uma luz muito baixa, quase que de um candeeiro daqueles de adormecer, mas via pessoas a passar e sentia que os meus pés estavam contra a parte do fundo da cama, com a cama inclinada, e que eu estava numa posição quase sentada, mas não conseguia sair dali. E que depois alguém por trás reclinou a minha cama e foi quando senti também que havia alguma presença à minha volta. Eu não conseguia ver ninguém, tentava mexer-me, mas tinha os tubos que não me deixavam movimentar muito bem e senti por baixo das grades, porque a cama tem grades de cada lado, e senti uma mão passar por baixo da grade, dar-me a mão. Tive de mão dada há muito tempo, pedi... E sabias de quem era essa mão? Não, na altura não sabia quem era a mão, agarrei a mão contra o peito, pedi para a mão não me largar, chorei imenso quando a mão se estava a ir embora,
E já umas semanas depois de estar cá fora, alguém me disse que teve de mão dada. Deves ter tido uma sensação familiar de ser a mão de alguém de casa, não é? Não tive tempo de pensar nisso porque as coisas sucediam-se, mas umas semanas depois de estar cá fora, alguém me disse: olha, eu estive contigo e estava de mão dada e tu choravas para eu não te largar. E pá, eu comecei a chorar, tipo, eras tu. E foi, pronto, quando me disseram isso, foi... Tipo, é impossível não ter acontecido, porque eu lembrava-me e a pessoa estava-me a dizer uma coisa que eu nunca tinha contado a ninguém, não é? Exato. E que eu já nem me lembrava no meio dos pormenores todos que tinha acontecido. Olha, diz-me uma coisa, tu, quando essas entidades de luz, eles estavam a fazer trabalho no teu corpo físico, tu percebias o que é que eles estavam a fazer? Quem é que eram eles? Ou seja, se eles estavam a tratar a doença, se estavam a tratar a aura, como é que aquilo se passava? O que é que eles faziam? Como é que eles intervinham? Não conseguia perceber, sentia-me muito cansado, sentia-me debilitado fisicamente, sentia-me a perder as forças, estava a piorar, eu via-me quase que numa fila de outras pessoas que estavam à minha frente a ser tratadas noutras camas, e sentia-me algo secundário, ou seja, por um lado senti mais tranquilo de que não estou assim tão mal, há pessoas piores que eu e têm que ser tratadas primeiro, lembro-me disso perfeitamente. Okay. Mas à medida que o tempo foi passando eu estava-me a sentir cada vez mais debilitado e houve uma altura que senti mesmo que já não tinha forças e que estava prestes a desistir. Lembrei-me de um pensamento que está muito vincado e muito presente, porque foi um momento decisivo para a forma como eu estava a viver aquele momento, que era alguns conselhos que tinham aparecido recentemente, diria nos últimos 2 meses, 1 mês, pelas mais diferentes formas, que era de deixa as coisas seguirem o seu curso natural, não tentes intervir e as coisas vão acontecer bem. E eu estava com tão pouca força que senti que tinha que fazer isso, e deixei-me ir. Foi uma sensação mesmo muito libertadora, mas ao mesmo tempo tive medo, não é? Porque o que podia acontecer, eu sentia que estava numa situação muito delicada e queria mesmo desistir, e foi nessa altura que depois as coisas mudaram diria eu, de patamar. Conta lá. Passei para outro sítio, como é que era esse novo sítio? paralelo, tinha imensa luz, aquilo que as pessoas chamam de túnel. Eu nunca tinha visto de forma tão veemente, e é importante que as pessoas saibam isto. Eu já tive, nos meus anos de terreno, tive 2 acidentes que me levaram aos cuidados intensivos, mas por queda, por traumatismo, e a segunda vez, quando saí e vi a luz, chorei porque tinha uma vida nova e estava a viver outra vez, e tinha estado num túnel de luz nesses dias, foram 8 dias também, e desta vez foi com mais pormenor e com mais... Então diz uma coisa, eu sou muito visual e à medida que tu vais falando vou tentando construir possíveis cenários na minha cabeça, e é assim, eu dou uma sensação que quando, eu não sei porque eu ainda não tive essa experiência, mas eu dou uma sensação que quando nós estamos, quando o corpo se debilita, quer dizer, já tive essa experiência, mas não nessa situação, já me vi fora do corpo. Mas há a sensação de sermos uma consciência omnipresente, não é? Tipo, tu não tens forma, és algo que é observador de algo. Percebes o que eu estou a dizer? Sim, és um eco dentro de ti próprio, não é? Eu senti que era alguma coisa que estava a ecoar a mim e que não era necessariamente eu. Tu, quando estás a ver o túnel, quando tu dizes que foi uma experiência mais detalhada, mais é visual, portanto, tu estás lá, tu vês aquilo.
Só que essa observação é através de uma consciência omnipresente, que está mais ou menos em toda a parte. Sim, eu estava a viver aquilo, era um clarão enorme, onde eu só podia andar para a frente e tu vais em direção a essa luz. Exato. No meu caso foi dar a um conjunto de pessoas, algumas conhecidas e outras não conhecidas. Ok. Mas todas na dimensão espiritual, pessoas que estão em vida? Pessoas que já não estão em vida. E lembro-me particularmente de um amigo que perdi o ano passado e até perdi mais do que um, mas vi só um, que era bastante novo da minha idade e por razões diferentes. Estava a fazer desporto. E lembro-me de um tio que deixou marcas muito fortes na minha vida, ainda hoje é como se esteja comigo, e tem uma presença muito forte. Tive não a falar, mas de sorriso e de sentir bem-vindo e de ter vontade de os abraçar, mas se desse mais passos para a frente não voltava para trás, sabes? E parei e disse, não é ainda agora. Okay. Mas baixei os braços e fechei os olhos, não é? Se bem que estive sempre com os olhos fechados, mas fechei os olhos e passei para outro plano, não sei quanto tempo depois, mas passei para outro plano onde já estava outra vez no quarto e com cirurgias e com clarões que me faziam acordar e que não me deixavam estar com os olhos fechados nem abaixar os braços para desistir, porque houve momentos mesmo onde eu disse desisto, não aguento mais, e era atingido por a única palavra é mesmo clarões, eram quase choques elétricos ao mesmo tempo com luz que me faziam abrir os olhos e ver com uma nitidez gigante tudo o que estava à minha volta. Via o quarto do hospital, via os médicos quando havia, quando não havia estava sozinho, mas via tudo o que estava à volta e depois quando começava outra vez a fechar os olhos parecia que isso aconteceu várias vezes. Eu costumo dizer às pessoas que disseram que rezaram por mim, estive a rezar com os meus filhos e tantas pessoas que disseram de tantos sítios do mundo, eu recebi tudo isso e eu acredito mesmo que foram esses os momentos que eu recebi e é incrível, não imagino de outra maneira. A única forma que eu consigo conceber para estar aqui foram mesmo esses choques que me mantiveram acordados e que não tenho explicações. Sou uma pessoa de ciência e tenho lido muito sobre isso antes e depois, e sou um cético, ou era mais cético ainda em relação a todos estes temas, mas vejo que há explicação hoje em dia da ciência para estas coisas todas, não é? Os próprios clarões de luz. Exato, e assim, essa experiência de alguma forma deve-nos devolver algumas certezas da intemporalidade no sentido do passado, presente e futuro em simultâneo, percebes? Não haver essa separação, ou seja, supostamente é a quarta dimensão, portanto, e a quarta dimensão é logo a dimensão para onde nós em consciência vamos quando nos libertamos da terceira, que é o corpo físico. E então, pela descrição que tu estavas a dar, quase que dá para imaginar esse vai e vem com energia e muito amor à volta, não é? Andar ali no limbo, não é? Ali para cima e para baixo. Há quem chame isso purgatório, a igreja diz que já não existe. Como é que e essas sensações, quer dizer, a certa altura, quando há pouco nós saltámos para o início da história, mas a certa altura, como é que acontece essa situação de poderes escolher entre ficares na quarta dimensão ou voltares? Como é que isso é? Mas é o que? É uma sensação? É uma escolha? É algo que vem dentro e que te diz, ok, queres continuar, ou foi uma voz exterior? Não, aí foi muito consciente e foi a minha própria voz. Foi só esse momento de dar o passo para ir abraçar as pessoas ou não. Em todos os outros momentos eu baixei os braços e deixei que a decisão fosse tomada por mim. E desisti. E portanto teria ido se não me tivessem agarrado pelos pés. É mesmo assim, porque o único momento onde eu pude mesmo decidir foi quando estava a ver e podia continuar a andar e tinha andado na direção da luz. Pois, até porque estavam lá pessoas que tu gostavas e... Deixa-me fazer-te uma pergunta.
Isto até pode ter um teor um bocado humorístico, mas pronto. Mas é bom para aliviar um bocadinho aqui. Há muitas pessoas que relatam essas experiências e que dizem que é tão bom do lado de lá que não queriam necessariamente voltar. E então há pessoas que têm experiências de quase morte, em que depois, quando voltam, passam muito tempo um bocadinho em rejeição, um bocado com o ambiente, porque a sensação de amor e de plenitude que experimentaram nessa dimensão é de tal ordem que depois voltar aqui a esta densidade é estranho e passam esse tempo a... Eu percebo bem, percebo isso hoje muito melhor. Sim, claro. Tal como também percebo que quando abri segunda-feira o mundo todo e começar a ouvir barulho à volta, quero ir para o campo e não sei se quer viver mais na cidade. Porque isto tem sido tão bom e tão calmo as ruas, não haver carros. Eu estou no Saldanha, já é uma zona calma, mas está tão calmo que eu percebo, transportando isso para a questão do ficar ou do partir. Eu tive essa consciência e senti que era cedo demais, simplesmente não quis ir. É tão bom ali, mas eu tenho tempo e eternidade para ir para lá. Exatamente. Quem me conhece sabe que eu há mais de 7 ou 8 anos que digo quero ser o primeiro humano a conhecer os quadrigenetos e quero viver até aos 150 anos. Tenho mudado tudo na minha vida, a forma como, até a minha carreira profissional, tudo para estender a minha vida, e isso para mim é fundamental. Quero ver os meus filhos crescer, que ainda são pequenos, mais ou menos pequenos, quero ver os filhos deles. Ainda ontem nasceu quase um sobrinho neto, mas quero ver os filhos deles e os filhos dos filhos deles, e isso é possível com a velocidade que a ciência está a evoluir e com a consciência que estamos a ter. E temos muito tempo para fazer tudo o resto. Eu lembro-me de ser pequeno e de querer ir muito cedo fazer as coisas que faziam os mais velhos. O meu pai dizia-me sempre: não vais já, porque depois vais-te fartar quando chegar a tua altura. E eu vou ter tempo para me fartar depois de estar em cima da luz. E portanto ainda tenho muito para fazer aqui. Outra curiosidade que eu tenho. Lêem-se muitas coisas sobre o Covid em particular, ok? Uhum. Desde que é um ativador kármico planetário, desde que é um vírus de laboratório da conspiração, ouvem-se muitas coisas, pronto. Uhum. Quando tu, por alto, comentaste comigo que houve esse momento da escolha, cruzou-me aqui uma ideia pela cabeça, mas eu também sou uma tola, sou uma idiota, como eu costumo dizer, só tenho ideias. Eu pensei assim, há muitos velhotes a falecer agora com o Covid, como nós sabemos. E eu penso assim, se calhar isto foi um alívio para os velhotes. Percebes o que eu estou a dizer? Se calhar eles chegaram àquela altura, em vez de escolherem estarem cá, se calhar a lidar com as dores dos ossos e se calhar foi assim uma oportunidade. Espera. Desculpa, que entretanto chegou-me aqui uma chamada, não tenho o telefone desligado. Não ouvi a pergunta. Pronto, chegou a altura das pessoas partirem. Daí o vírus ajudar como nisso. Nós sabemos, a Covid tem levado muitos idosos, pronto. E eu comecei a pensar, depois de tu me teres dito desse momento de poder escolher entre ir para a quarta dimensão ou continuar cá, pensei assim, para alguns idosos, isto se calhar foi um alívio do caraças, não achas? Se calhar se eles pudessem escolher, se calhar ficam já do lado de lá, não? Sem dúvida, mas... Deve estar tão bem na dimensão o único paralelismo que consigo encontrar é esta pandemia, ou este fenómeno, porque há muitos outros que têm acontecido de semelhante e aos quais a humanidade não deu tanta importância. Eu acho que no meu caso e naquilo que tenho observado à minha volta, e daí até o nome Corona, a mim ativou muito uma ligação através exatamente onde tu estás a pôr a mão. E eu agora, cada vez que agradeço, sinto um formigueiro gigante nessa zona e fico imediatamente ligado, não sei bem a quê, há muitas interpretações, mas sinto ligado. Isso sem dúvida nenhuma, e esse formigueiro é incrível. Era algo que me acontecia muito quando em vez, agora acontece sempre e várias vezes por dia. Recentemente recomendaram-me um livro que é a Magia e que fala sobre gratidão, e eu assim que
agradeço pelas pequenas coisas que nos rodeiam, automaticamente ela ativa, ou se penso no meu coração e ativo o pensamento a apontar ou a olhar para mim próprio, automaticamente ativa na parte da coroa. Exato. Não sei se é uma coincidência ou não sei se mais pessoas sentem, era interessante perceber. Eu vou partilhar aqui uma coisa contigo. Eu já tive 2 doenças também muito chatas, mesmo muito chatas, não tive em coma induzido, quer dizer, não cheguei aí, mas eu tive, portanto, aos 32 anos, tive uma meningite, daquelas que me levou para o hospital e só vim 15 dias depois para casa, porque dos diagnósticos todos que me deixavam do outro lado ou mazelada, eu tinha o único que me safava. Mas aquilo é neurológico. Atenção, a meningite é uma doença neurológica. Afeta as meninges e, não é? Pronto. Sim. Eu posso dizer que na altura que eu tive a meningite, foi a altura que eu levei o boost mais espiritual. Eu comecei, se eu já era altamente intuitiva, coisa e não sei o quê, eu depois da meningite, ainda fiquei mais. E é curioso que só N anos mais, aliás, só depois de ter tido a dengue, quando estive a viver na Tailândia, que também é uma doença que ataca o sistema nervoso central e a parte neurológica, ok? Tive outro boost. E porquê que eu estou a dizer isto? Quando eu olho para trás e penso assim, que engraçado, os momentos em que eu me senti, evoluir mais em termos das minhas percepções e da minha espiritualidade, foi pós-experiências de doenças que me colocaram no hospital, internada, em delírios, não foi um coma induzido, não tive essa experiência, mas parece, assim, eu não vi ninguém a trabalhar em mim, não vi nada dessas coisas, absolutamente. Mas quando eu olho para trás, para a história da minha vida e analiso, pragmaticamente, eu comecei a ter mais percepções, comecei a ver mais, a sentir mais, a perceber mais multidimensionalmente. E foi sempre... Achas que pode haver, efetivamente... Aqui, isto é uma pergunta assim um bocado danada. Daniela. Um bocado tendenciosa e um bocado espiritual, tá? Pronto, vamos ver. E é assim... Achas que o que aconteceu ao longo deste período em que tu viste aquelas entidades a trabalhar, em que tu estiveste sujeito, em que uma substância surtisse alterações dentro do teu organismo, é claro que isto é uma experiência espiritual para ti, independentemente do vírus, não é? Mas achas que pode haver aqui alguma correlação entre agentes exteriores no nosso organismo e que venham de alguma forma potenciar percepções, epifanias, consciências do espírito? O que é que tu achas? Diz lá. Algumas pessoas dirão que a qualidade dos químicos está a melhorar e que, portanto, aquilo que nós vivemos é graças a isso. Agora, que é uma grande coincidência, eu também sinto isso e estou de acordo contigo. Os diferentes momentos que eu tive também me aproximaram mais e fazem-me ter mais sensibilidade. Não porque sinta... Como algumas pessoas dizem, estou a ter mais uma oportunidade para viver e que me safei. Eu até acho que foi uma coisa normal, como ir arrancar um dente ao dentista. Não é uma coisa simples e que se faça de ânimo leve, mas quem teve realmente a sofrer foi quem esteve cá fora. Eu estive a dormir, aconteceram-me coisas maravilhosas. O pós-acordar foi duro, não é? Porque desde me cair peladas de cabelo... Conta-me aí, peraí, deixa lá a queda do cabelo, vamos falar das coisas maravilhosas. O cabelo já está de novo, já voltou, mas como tive a máscara de oxigênio aqui com a fita muito tempo, ficou com crostas e tudo. Calou-te, tadinho. Olha, mas essas coisas boas que tu estavas a falar, conta lá, quais foram assim, as melhores coisas, as melhores sensações, a melhor experiência, o que é que tu trazes assim mesmo de overwhelming das outras dimensões? Essa é uma pergunta fabulosa, porque eu nunca... Foi das poucas que eu ainda não me dei ao luxo de pensar. Tentado mais a tentar validar o que aconteceu, do que é que aquilo realmente aportou. E aportou muito. Eu sinto
desde há uns anos a esta parte, que tenho conseguido olhar para fora de mim em diferentes camadas, até quando olhava para o céu via as estrelas todas, quase que à volta do planeta, todas em linha, e agora vejo-as em camadas, né? E percebo as que estão mais longe, as que estão mais perto, e às vezes até comunicar entre elas, em profundidade. Não é? E quanto mais vou lendo sobre isso, e mais a própria ciência vai colocando mais telescópios e mais informação, vai-nos tornando mais conhecedores. E eu o que tive foi mais informação. Tive a viver coisas novas, que por um lado me deixam mais assustado com tanta coisa que existe por explorar, mas por outro lado também me deixa tranquilo com as próximas fases, porque é impossível isto parar aqui. Tudo o que tem acontecido torna esta história ainda mais maravilhosa, que é supra religião, supra crença, supra raça, supra tudo. Somos todos fragmentos do Big Bang. É um Big Bang só, e desde a ciência costuma ser onde acaba a religião, onde acaba a ciência começa a religião, não é? Quando o homem não sabe explicar. Mas hoje em dia já vai tão à frente de tudo que eu acho que há um ponto de convergência tão grande que as pessoas estão-se a perceber disso, e pronto, é mais uma camada na nossa vida, não é? Exatamente. Ainda bem. Olha, diz uma coisa. Alguma entidade em particular que tenhas tido contacto? Tipo, é assim, eu já tive contactos, ou melhor, eu nunca fiz contactos, mas eu já fui contactada por grandes mestres e até por um arcanjo. Foram experiências, só tive 3 na vida. Pá, foi uma coisa completamente, tipo, overwhelming. Eu estou sempre com esta palavra porque não há outra que seja tão florida, pá. Mas tiveste contacto, percebeste alguém em espírito em particular? Há quem veja o Dr. Sousa Martins, há quem veja o Arcanjo Miguel. Partilha lá. Eu não consigo atribuir nomes. Sei que tive assim, 4 anjos ou arcanjos, ou queremos chamar, um em cada canto do sítio onde eu estava. E não fui a única pessoa que vi isso. Houve mais pessoas que relataram isso. Uau. E que se ligavam várias vezes e que ajudavam a limpar. Como é que tu explicas aqui a uma pessoa como é que é um anjo? Podes repetir? Não percebi. Como é que tu descreverias como é que é um anjo? É um flash de luz? É uma energia... Não, o anjo não. O anjo, da maneira como eu percebi sempre, são pessoas que ascenderam, não é? Okay. E que têm forma física, okay. E que normalmente e são assim como nós? Tem uma luz própria, okay. Ou seja, eu acho que ficam sem rugas e sem velhice e sem... não é? Sem tempo, ficam intemporais, okay. É verdade, mas não estão esticadinhos nem com botox. São intemporais, eu diria que andarão entre os 30 e os 40 anos, parece que pararam no tempo. Já tive com vários em vida, pessoas que eu penso para mim é um anjo. Sabes que eu ia te perguntar isso, depois dessa experiência... achas que andam por aí anjos vivos? Andam. Sempre. E temos de ter a sorte de os preservar à nossa volta. Da mesma maneira que eu, sei lá, em 4 ou 5 momentos da minha vida tive um pássaro que é sempre o mesmo em diferentes sítios do mundo, que vem muito perto de mim. A semana passada esteve aqui à minha janela e já estive noutras janelas em Londres, em Varsóvia, em sítios onde eu vivi, e eu não sei como é que ele voa para os diferentes sítios, se vai atrás de mim, isso o que é. E a semana passada eu vivi em frente a um hospital abandonado e ele estava no muro mesmo em frente a mim, não tenho vizinhos da frente. O sítio é lindo, tem imenso verde e tudo, e é um pássaro que não existe na cidade, nem em Lisboa, nem nada, e que estava ali. E foi quando eu comecei a escrever,
e estava ali e ouvi, e quem estava comigo eu disse, olha, vejam, porque eu estava todo arrepiado e a chorar, e foi talvez a quarta ou quinta vez que me apareceu na vida. Eu não sei como é que é possível, e é incrível, porque essa coincidência, não é? Se conseguirmos, ou se quisermos tentar procurar o acaso aqui, eu não consigo. Já dei 1000 voltas à cabeça. Pá, é aceitar, é aceitar e aceitar. Assim, eu acho que há sempre aquelas questões que nós não vamos chegar às explicações. Não dá, é aceitar e pronto. Claro. E agradecer, e lá está e esperar, a gratidão. Esperar. Eu nunca mais esperava ver, não é? E passaram tantos anos desde que tinha acontecido a última vez e aconteceu. E aconteceu agora. E aconteceu agora. No momento em que tu começaste a escrever. Olha uma coisa, além dos anjos, mais, quem é que tu entendeste mais na outra dimensão? Eram então, só pessoas que já não estão connosco, não é? Amigos, familiares, não muitos, a grande maioria não consegui ver porque não quis ficar ali muito tempo, não avancei, não fiquei curioso e lembro-me de ter essa noção. Não precisas de ver, não é o momento de ires ver. Foi estas figuras que estavam à minha volta da cama. Sim. E que estavam a operar. Algum tempo depois falaram-me em pedidos de ajuda que fizeram e num conjunto de cirurgias que foram feitas e que eu nem consigo decorar o nome nenhum, mas já olhei para isto tantas vezes e vejo são 10 ou 15 nomes e eu não sei que não repetir isto 2 vezes. Posso dizer, deixa eu ver onde é que isto está escrito, que foi que a pessoa pôs como a descrição tudo o que fez, que foi cirurgias várias intensivas urgentes, desinfecção profunda de vários órgãos, corpos e dimensões, libertação de seres e entidades astralinas negativadas, remoção de implantes virais e áuricos, sei lá, uma lista enorme, e aconteceu no segundo dia que eu tinha de... Portanto, houve as tais 2 intervenções, uma no dia 15 e outra no dia 19. Exatamente, e a do dia 15 foi quando mais ou menos eu associo ao tal percurso temporal e quando eu tenho estas imagens, e no dia 19 foi no dia imediatamente antes de eu acordar, que era quando já me estavam a tentar fazer o chamado desmame do ventilador e eu não estava a corresponder, e que pelos vistos acontece a 20% das pessoas que estão ligadas a ventiladores e que ficam dependentes dessa ventilação e não querem respirar por elas próprias à medida que vão fazendo esse desmame, e que vai tornando a situação mais complicada. Porque quanto menos a pessoa quer respirar por ela própria, não é? Mais difícil fica o desligarem e mais tempo passa, mais afastado fica. Portanto, tem que ser um trabalho contra o tempo e de várias resoluções de outros problemas que estão à volta, que não o da ventilação, para ajudar a pessoa a restabelecer. E essa coincidência é indiscutível. Eu tinha já isto escrito no meu WhatsApp antes de acordar, que olha, hoje foi feito outra vez, e no dia a seguir foi quando eu acordei. E mais curioso ainda é que eu depois, durante a semana, dou negativo Covid e vou fazer o segundo teste e dá positivo outra vez, e tenho de ficar mais uma semana. E durante esse período estavam-me a dizer tu já não tinhas nada, foi feita esta limpeza e o Covid voltou outra vez para ti, e portanto era o próprio hospital que tinha, eu já estava num quarto de pressão negativa e portanto todas as pessoas que entravam lá mudavam a farda no corredor que dava acesso ao quarto, outros quartos têm um corredor próprio, e as pessoas tiram toda a roupa que têm, põem uma nova, portanto não há possibilidade de contágio. Aliás, é um hospital incrível e aproveito para dar um grande abraço a toda a equipa, porque foi incrível, porque tem HIV, porque tem tuberculose, porque tem inúmeros outros. Agora estão todos com Covid, acho que são 44 camas todas cheias. Eu, quando entrei, havia poucas pessoas, perderam-se pessoas nos quartos ao lado do meu com 33 anos, com 27, sei lá, pessoas que até foram mais conhecidas e que foram mais faladas na comunicação social, e quando eu saí tinha dado positivo outra vez
e acabei por dar o lugar porque era preciso mais uma cama, estavam todas cheias. E eu disse, eu vou para casa e acabo em casa de fazer o que tenho a fazer. Já tinha acabado os medicamentos e os antibióticos, já era mesmo só o corpo responder, estive totalmente isolado na mesma. Diz-me uma coisa, achas que, por exemplo, pronto, tu tiveste essa experiência, das outras pessoas há de ser muito própria. Mas achas que, assim, isto agora é uma questão filosófica que eu vou levantar, porque, de acordo com algumas informações e de contactos que eu tenho tido com pessoas que estão em espírito, como tu sabes, eu volta e meia tenho estes contactos com a malta do lado de lá, e eu já não é o primeiro testemunho que fala entre escolhas, porque eu já li bastante acerca destas experiências, e isso não vai ao encontro de uma teoria, que não passa de minha teoria, não é? De que nós, quando chegamos, temos data de chegada e de partida definida. Portanto, nós temos um determinado tempo para catar, a fazer determinadas coisas, tanto que há pessoas que têm partida anunciada muito cedo e têm que ir, e, portanto... Em que é que se fica? Isto é um bocadinho controverso. Estas pessoas que estavam no hospital, por exemplo, mais novas que tu e não sei o que partiram, achas que elas tiveram a opção de escolha? Achas que toda a gente tem? Há uma data? Há exceções? Qual é o teu eu já estive nos dois extremos filosóficos e penso muito sobre esse assunto. E há aqui um meio termo que me parece que é o mais sensato, que é o do livre-arbítrio. Depende também de nós e do que fazemos e das decisões que tomamos. Grande parte já está pré-definido, mas nós temos claramente influência, não é? Se nos mandarmos por baixo de um caminhão não estava escrito, não é? Portanto, mas que nós podemos viver mais, cuidarmos da nossa vida, da nossa dieta. Há coisas que vão mudando ao longo do tempo e também se pode reescrever um bocadinho da história. Deixa-me só abrir um parênteses muito rápido, porque eu tenho aqui uma pessoa que mandou um WhatsApp a dizer assim, eu também senti isso na coroa. Está a ver? Eu pedi para pôr aqui. Um grande beijinho à Chara, é uma pessoa que tem uma ligação incrível e é bom sentir que há mais pessoas. Eu não consigo ler os comentários, estão a passar muito rápido, como estamos em horizontal, eu não consigo ler, mas gostava de responder às... Não sei se estão a haver perguntas ou não, mas olha uma coisa, eu proponho o seguinte, se tu tiveres disponibilidade, sabes que eu terei todo o gosto, nós um dia podíamos fazer outra conversa descontraída, deixar a malta fazer perguntas, se te apetecer, quando te apetecer, porque vamos assim, ver. A 6 minutos, deixa eu ver o que é que sai daqui hoje. Olha, a 6 minutos do live acabar já não se consegue responder aqui a grandes questões. Mas isso nós podemos considerar se te apetecer, tá? Diz-me só agora uma coisa. O facto de estar aqui, eu não quero nem estar na ribalta, nem ficar conhecido e prezo muito a minha privacidade. Agora, eu acho que há aqui uma parte de partilha que eu também sinto necessidade de ouvir de outros e que eu tenho o maior gosto de partilhar com quem quiser falar comigo e perguntar direto ou indiretamente através deste canal ou de qualquer que peça o contacto a ti se tiverem a viver situações semelhantes e que tu dês. Claro que sim. Estou totalmente disponível para isso. Agora, pronto, eu tenho uma vida profissional e uma carreira e contas para pagar e tenho que viver disso e tenho que dedicar e consome e é isso que é o meu principal foco e também é essa a missão que eu acho que é que posso realmente ajudar as pessoas a estender a sua longevidade, a viverem mais, que é aquilo que eu também quero para mim, é por isso que eu estou a fazer. É verdade, é assim, vocês aproveitem agora porque o Francisco tem uma empresa que leva produtos biológicos a casa com receitas espetaculares. Portanto... não é só biológicos, também não biológicos, há para todos os bolsos. Não sou nada fundamentalista, hoje em dia há regras de segurança alimentar em todos os tipos de produtos que fazem com que eles sejam muito bons, muito bons. Explica lá aí às pessoas como é que elas dão para o Proto. Vá. Então é fácil, www.proto.com, proto.com vem de Producers to Community. É prod de produto, ok? To de para e com de comunidade, proto.com.
que é produtores para a comunidade, portanto são produtos que vêm diretamente, não é? Quase que um Spotify da comida ou um Uber da comida, sem ser o Uber Eats, é o Uber de estamos a ligar os produtores sem intermediários e vamos fazer chegar os produtos à casa das pessoas. É que assim, ajuda os nossos produtores, a comida é biológica e chega à porta de casa. Portanto, claro, mais do que ser comida, é a forma que eu encontrei para estender a nossa vida. Existem 3 realidades muito grandes. Uma é o sono. É importantíssimo que nós descansemos 8 horas certinhas, sempre no mínimo, entre 7 e 9 na nossa idade, as crianças até às 10, que façamos exercício e que nos alimentemos bem. Essas 3 conjugadas dão-nos a qualidade de vida e a longevidade. Claro que depois existem outros fatores externos, não é? Os sítios onde vivemos, o stress, tudo mais, mas tudo isso pode ser trabalhado com estas 3 realidades do sono, do exercício e da comida. E é só por isso. Portanto, olha, eu acho que isso está muito ligado à parte... Deixa-me esmifrar-te uma última pergunta antes que o tempo acabe. Força. Pronto. Força. Tu tens consciência que a tua vida se vai dividir entre antes e depois desta experiência, não é? Sim. Já consideraste que a tua partilha pode ser importante? Eu agora sou uma chata, mas escreve lá essa partilha, porque eu acho que a tua partilha pode ser importante para a humanidade. Esta não é uma pergunta, é um statement. Como é que tu agora perspectivas daqui para a frente em termos o Francisco antes e o Francisco depois? Assim, curtamente falando. Qual foi a grande aprendizagem, assim, em traços gerais, que tu poderás ter retirado desta experiência? Em que é que tu ficas melhor daqui para a frente com esta experiência? Em que é que eu fico melhor? Eu tenho mais informação, não sei se é melhor porque sinto que cada vez sei menos e que há tantas coisas por compreender que cada vez sei menos. A única coisa que para mim é extremamente importante à medida que têm acontecido estes fatos na minha vida, e eu aqui vejo como mais uma etapa, mais um degrau, não é? Começou com outras experiências que tive semelhantes, também de quase morte, o caso daquele acidente que te falei e das 2 outras vezes que saí dos cuidados intensivos, mas que acrescenta sempre um grau e me aproxima de pessoas de diferentes mundos, não é? Diferentes crenças, diferentes religiões. Eu acho que não há barreiras, existe a mesma vontade de comunicar uma mesma realidade de formas diferentes, e desde terapias quânticas até outras mais espirituais, todas têm um objetivo comum, e a minha grande aprendizagem é que são todas muito válidas e que todas preenchem a vontade que temos de perceber como é que podemos estar melhor connosco próprios. Uma das coisas que eu tenho visto é que o ser humano todo quer estar bem, quer ter uma boa qualidade de vida e quer ter perto de si as pessoas que mais ama. Exatamente. É só isto que é a razão de estarmos cá, não vale a pena andarmos a perguntar porquê. Enquanto tivermos isto, salvaguardamos 90% das razões de existirmos. Exato. E de vivermos mais... Ao perceber isto, e todos estes fenómenos estão a acontecer agora paralelamente, seja com este desafio que a humanidade está a viver, seja com outras questões que já vêm atrás, desde a substituição, sei lá, do plástico e dos combustíveis fósseis por outras realidades, tudo isto parte deste conhecimento que estamos a conseguir ir desbravando, e que em tempos até já terá existido noutras civilizações e que se perdeu e que se está a voltar agora a ganhar. E estamos a demorar até bastante tempo, mas entramos aqui numa era que facilita a amorosidade, e acho que o amor é a cola disto tudo, e eu, para terminar, é mesmo o que sinto mesmo, olha, é assim, que é a razão de estarmos aqui todos. Já está, tic. Então é com o amor que nos despedimos. Eu há uns anos tenho assim uma coisa em minha casa que são as letras A-M-O-R. A ver se eu consigo mostrar. Vem desde o A lá em cima, o M-O-R.
não sei porquê. Comprei um dia e cada vez sinto mais feliz de estar ali. Tão bom! Olha, a qualquer momento isto vai se desligar. Deixamos aqui um grande beijinho e muito amor a esta gente toda que esteve connosco hoje. E espero que tenha. Obrigado. Um grande beijinho. Até já, meu amor. Até já, um grande beijinho.